Galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao estudo de funções e hoje nós vamos estudar uma das características mais importantes no estudo de funções, que é a função par e função ímpar. Então vamos começar por função par. O que é uma função par? Nós dizemos que uma função é par quando seus elementos opostos ou simétricos têm sempre imagens iguais. O que isso significa? Relembrando, o que é um elemento oposto ou elemento simétrico? São aqueles números que possuem a mesma distância da origem, certo? Então, menos 2 e 2 são números opostos, 7 e menos 7 são números opostos, raiz de 5 e raiz de menos 5 são números opostos, 3,2 e menos 3,2 também são números opostos, ou a gente pode dizer números simétricos. Ok? E a imagem, como a gente já estudou na aula anterior, se refere ao resultado da função. Quando eu aplico o elemento em determinada função, o resultado que eu obtenho, a minha resposta, a gente chama de imagem, ok? Então, o que é uma função par? A função par é a seguinte: quando eu pego elementos opostos, certo? E quando eu aplico eles em determinada função, o meu resultado, a minha resposta final, é a mesma. Então, por exemplo, essa função f de x igual a x ao quadrado mais 1. Se eu pegar o elemento 1 e aplicar na função, eu vou obter como resposta 2. E se eu pegar o oposto de 1, pegar o elemento menos 1, quando eu aplico na função, eu também obtenho como resposta o número 2. Então, o que acontece? Quando eu pego os dois elementos aqui, que são opostos, eles possuem a mesma imagem. 1 e menos 1 são opostos e possuem a mesma imagem. Se a gente analisar isso para outros valores na função, a gente vai notar que acontece a mesma coisa. Menos 2 e 2 levam em 5, menos 1 e 1 levam em 2, o 0 leva em 1, certo? Então, a função par é isso. Se eu pego elementos opostos, a minha variável são números opostos, resulta na mesma imagem, ok? Agora vamos para a função ímpar. O que é a função ímpar? Na função ímpar, elementos opostos ou simétricos têm sempre imagens opostas, que é diferente da função par. Na função par, as imagens eram sempre iguais. Agora, na função ímpar, as imagens sempre serão opostas. O que isso quer dizer? Quando eu tomo um elemento e tomo o seu oposto, o resultado que eu obtenho na imagem é oposto ou simétrico. Vamos para um exemplo. f de x igual a x, um exemplo bem simples. Se eu tomo o meu x, a minha variável, como 1, a minha função vai ter como resposta número 1. Se eu aplico no valor de x menos 1, a minha função me retornará o valor menos 1. Então, o que acontece? 1 e menos 1, que é a variável, são opostos. E o que aconteceu com a imagem? 1 e menos 1 são opostos também. Então, 1 e menos 1 são opostos e as suas imagens também são números opostos. Ok? Isso é a função ímpar. Aqui no diagrama, menos 1 está levando em menos 1, 0 está levando em 0, 1 está levando em 1. Ok? Além disso, além de termos função par e função ímpar, temos funções que não são nem par e nem ímpar. Essas funções não existe nenhuma relação entre seus elementos opostos e suas imagens. Por exemplo, a função f de x igual a x mais 1. Quando eu aplico 1 nesta função, o valor que eu vou ter como resposta final é 2. Quando eu aplico o oposto de 1, quando eu aplico menos 1, o valor que eu vou ter no final
é 0. Note que 2 e 0 não possuem nenhuma relação entre eles. Então, dizemos que essa função não é nem par e nem ímpar. Os elementos 1 e menos 1 são opostos, mas não existe nenhuma relação entre as suas imagens. E por fim, recapitulando, função par. Quando eu tomo elementos opostos, o valor que a minha função retorna, as imagens são iguais. Na função ímpar, quando eu tomo os elementos opostos, os valores que a função me retornará são opostos também. Aqui positivo, aqui negativo. Função que não é par e nem ímpar, nós não temos nenhuma relação entre seus elementos opostos e suas respectivas imagens. Por hoje é isso.